Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco das bases para pintura. Normalmente quando você compra uma tela hoje na loja, ela já vem com uma base branca, que é uma base normalmente feita com látex ou látex acrílico branquinho. Então essa base normalmente já funciona para você começar seu trabalho em pintura. Entretanto, é uma base muito pobre. E eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenciações e vou mostrar alguns preparos de tela ao longo dessa aula. Primeiramente, só deixando claro para vocês que tem muita técnica, muita bibliografia sobre bases antigas, mais controladas, em que o artista tinha um controle maior de todos os componentes da preparação. Essa base hoje ela ficou um tanto quanto sem efeito, porque os materiais industrializados, essa base que a gente prepara hoje, ela é muito mais prática e cumpre a mesma função. Mas falando um pouco dessa base de pintura. Qual a função da base principal? A função da base principal é proteção. É proteger a sua pintura, o seu trabalho de arte, do contato direto com o suporte que pode ser muito ácido e pode se danificar com o tempo. Então, quando você protege, tem uma camada, uma base ali entre o suporte de madeira, tecido ali que você está pintando e sua camada, se você eventualmente tiver um problema, você tem como reparar isso com mais facilidade, diferente se o seu trabalho de arte está diretamente em contato ali com o suporte, que normalmente tem uma acidez, e sempre pode dar problemas. Outra questão da base também é tirar a porosidade do suporte. Um tecido que você pinte sem base ou uma madeira sem base, muito provavelmente vai absorver muito sua tinta. Isso você vai ter muito mais trabalho, você vai ter uma sensação de uma pincelada que não rende e vai gastar muito mais tinta. Normalmente a tinta é muito mais cara que o material da base. É uma segunda função que eu acho muito importante. Para quem gosta de conservar a cor original do suporte, tipo o veio da madeira, você pode inclusive utilizar uma base incolor, para não perder isso. Mas particularmente eu acho que essa base branca ali, num primeiro momento, ela resolve. Ela é muito pobre, mas ela resolve. Então a tela que você já compra na loja já tem essa base, ok? Outra função aí, quando a gente já começa a envolver um pouco mais com a etapa da preparação da base, é você alterar um pouco a cor dessa base. Eu particularmente uso nas minhas pinturas sempre uma base um pouco de tom médio, assim, um cinza, por exemplo, que é uma base que apaga aquele branco muito forte da tela original, me permite ver minhas primeiras pinceladas de claro e escuro, e não tem essa interferência muito grande da luz da base em cima da pintura. Se você hoje pega essa tinta nacional acrílica que a gente tem e vai pintar direto numa tela branca, por exemplo, um amarelo, um magenta, você vai notar que fica uma vibração muito grande do branco na cor final, até altera a cor. Então dar uma primeira base, uma primeira cor nessa base é muito importante. Esse procedimento normalmente é muito conhecido como imprimatura. Então você compra uma tela branquinha e depois você dá uma camada de aguado, de algum outro tom da técnica que você vai pintar. Por exemplo, compra uma tela branca, com a base acrílica branca, você pode dar uma aguada de tinta acrílica na cor que você tiver interesse. A base não é apenas uma cor branca para você começar o trabalho. Dependendo da preparação que você faz nessa base, se você já coloca uma cor ou outra, às vezes você coloca um extremo contraste dentro da sua base, isso já é parte do seu trabalho, já é um elemento criativo ali que pode compor esse raciocínio da construção da obra também. Dependendo, por exemplo, se você quer uma base com mais textura, se você quer uma base mais absorvente, uma base mais pesada, isso também já vai interferir no resultado final da pintura. Então eu gosto de dizer que a base é o primeiro momento da pintura, você já está pintando ali dentro, você já está criando ali. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos. Bom pessoal, então vamos preparar então hoje duas receitas principais de base para pintura, sendo que as duas são feitas com materiais industrializados de fácil acesso a todos. A primeira, que é uma técnica um pouco mais artesanal, que envolve duas camadas, que é a preparação de uma camada de encolagem com cola e água, e depois as camadas de gesso acrílico. E a segunda receita é com essa base acrílica que a gente compra normalmente já pronta, Você compra a tinta pronta ali em lata e que você aplica diretamente no seu suporte. Então, a primeira técnica que a gente vai fazer é essa, que envolve, no caso, a preparação em duas camadas. A primeira delas, você vai pegar aquela cola PVA que você normalmente encontra, essa cascorês que a gente tem normalmente, você dilui numa proporção mais ou menos de meia água, meia cola e aplica no seu suporte. Quando essa camada seca, você aplica mais 2 a 3 camadas de gesso acrílico. E aí, quando tiver tudo sequinho, você já pode começar a pintura. A primeira parte de fazer uma base, normalmente, que eu gosto muito, acho muito importante, as pessoas às vezes esquecem,
é de você passar uma lixa no suporte que você vai preparar. Essa lixa ela é importante tanto para um MDF, para uma madeira, mas também para um papelão, para namar um tecido. Normalmente já são suportes aqui que a gente falou bem lisinhos, só que essa camada bem leve que você passa assim no início, se tiver uma lixa prévia, melhora a aderência e evita problemas futuros. Então é bem simples mesmo, é só uma passada, esse suporte não tem nenhuma textura para você tirar, é só passar a lixa antes de aplicar a base. Vamos lá. Tira um pouco o pó e já pode aplicar a outra base. A primeira etapa dessa base é você fazer a encolagem com uma cola PVA, pode ser a Cascoreza ou outra marca. Você dilui essa cola em até 50% de água e vai aplicar uma demão no suporte. Você pode aplicar com rolinho ou você pode aplicar com pincel, não tem muito mistério. Essa base, na verdade, essa parte da base, ela é apenas para selar o suporte, tirar a porosidade dele e você conseguir depois trabalhar, certo? Então não tem muito mistério não, é só aplicar mesmo. Bom, vou fazer aqui com o pincel para vocês verem também que a diferença é quase nenhuma. É importante falar que todo o processo da base, essa e as outras camadas, normalmente a gente faz com a tela na horizontal, para que o líquido que se aplique possa sentar de maneira por igual em todo o suporte. Então, dessa maneira, se quiser regularizar um pouquinho com o rolinho, pode. Mas vai ter tanto gesso acrílico aqui em cima que essa textura, se ficar alguma, não vai ficar aparente não. Então é isso. Após a secagem da camada de cola que a gente aplicou no suporte, vocês notam que fica bem sutil, né? Bem transparente mesmo. A gente vai começar a aplicação do gesso acrílico. Para aplicar o gesso acrílico, normalmente eu pego o gesso acrílico. Pode ser Acrylex, qualquer marca nacional ou importada. As nacionais, nesse caso, são muito boas também. Né? E você vai diluir mais ou menos com uns 20% de água. Você pode aplicar com um rolinho ou com pincel. Só que nesse momento para frente, se você aplicar com pincel, a textura do pincel vai ficar um pouco aparente na sua base. E isso tem gente que gosta, porque já dá uma certa impressão de que tem mais matéria na tela, né? E tem gente que não. Nesse caso aqui eu vou aplicar com o rolinho mesmo. Ficar bem neutro para vocês poderem acompanhar aí a qualidade da base, ok? Olha que como eu diluí muito pouco só para dar um corrimento, a cobertura do gesso acrílico já foi muito boa. Então, eu acho que nesse suporte aqui, a gente com 2, no máximo 3 camadas, já ficamos com uma base muito boa para preparo. Mas tem que esperar secar, pelo menos uma meia hora para você poder aplicar uma outra camada de gesso acrílico. Aqui nesse suporte eu já apliquei então 2 camadas de gesso acrílico. Vou aplicar a última e acho que já vai ser o suficiente. Você vê que ela já está bem branquinha, sequinha, então ela já aguenta mais uma camada de gesso acrílico. Só aplicar com rolinho também. Prontinho, esse daqui é só esperar um pouco secar e você já pode começar o trabalho. Mais 3 camadas de gesso acrílica e aquela primeira com cola e água já foi suficiente e esse aqui está pronto. Para exemplificar e também falar um pouquinho do papel da base no trabalho,
eu apliquei aqui dessa vez, nesse outro suporte, o gesso acrílico utilizando o pincel e deixando uma textura muito grossa no trabalho, tá vendo? Uma textura que já tem uma série de movimentos e matéria que vai ficar conservado na base para a hora que eu vou pintar. A questão nesse caso é o seguinte, né? Normalmente você já leva em consideração um pouquinho do que você vai fazer de trabalho, porque você já decide como que vai ser essa textura. Se, por exemplo, você vai colocar um rosto mais no meio daqui, você quer deixar uma parte mais lisa, outra com mais, onde vai ficar mais ou menos o fundo com uma pincelada um pouco mais com movimento, né? Então você já pode fazer isso. Então a única questão é isso. Nesse caso, a base vai conservar uma textura bem forte do gesso acrílico. Na hora que você pintar em cima, essa base vai ficar parecendo, na hora que você estiver vendo a pintura, que tem muito mais tinta do que realmente tem na sua pintura, porque a base já conserva essa matéria. Ok? Não sei se está dando para perceber aqui, mas é isso. Aí é livre da criação de vocês, né? Como vocês querem, com tipo de movimento, tipo de textura, se quer arranhar um pouco esse suporte, ou se quer só uma textura de pincel bem leve. Então é uma decisão de cada um. Mas basicamente é isso. E deixar secar, né? Normalmente eu fiz isso aqui já na terceira camada de aplicação de gesso. Então depois a gente vai comparar um pouco a base lisinha com essa base mais texturizada. Bom, a segunda receita que a gente vai fazer de base para pintura não é nenhuma receita, porque ela já vem pronta. Você compra numa loja dessas de material de construção, né? Ou loja de material de arte também tem às vezes, uma latinha de látex ou uma latinha de acrílico, dessa tinta acrílica para pintar a parede. Você pode comprar tinta branca, branco gelo, a cor que você quiser, né? Ou você pode, no caso aqui, nesse caso que eu vou exemplificar, eu estou mostrando aqui com um cinza bem escuro e um verde contrastante. Qual é a vantagem de você ter uma base com alguma cor já? Bom, ela substitui aquela etapa da imprimatura que eu vou mostrar logo na sequência. Ela já dialoga um pouco com a pintura que você vai fazer. Se você utilizar uma base bem escura como essa aqui, neutra, né, ela vai dar uma interferência, uma sombra muito grande embaixo das suas camadas de tinta. Isso pode ser interessante para você, eu vou mostrar depois. Nesse caso aqui, o contraste dela, eu vou usar exatamente isso, aqueles espacinhos que eu não pintava, vão ficar meio aparentes esse verde, né, brilhando ali entre as pinceladas. Então é muito simples, é só você pegar, você faz uma primeira lixa leve no suporte, no caso aqui o MDF que eu falei com vocês, mas também poderia ser feito nos outros, e depois você aplica com rolinho uma camada, deixa secar, aplica outra camada. Se necessário, aplica uma terceira. Se você comprar, por exemplo, um látex de uma qualidade um pouco pior, você ainda pode colocar 25% de cola branca dentro dessa tinta látex ou da tinta acrílica, que elas vão ficar um pouco mais impermeáveis para a pintura. Então, acho bem interessante a adição de cola aqui. Como nesse caso da Souvenir já tem uma qualidade muito boa, Souvenir, Coral, essas marcas que a gente tem mais aqui facilidade de comprar, nem precisa muito da cola, né? Eu estou usando ela mais ou menos grossinha com corrimento básico. Então é isso, eu vou aplicar primeiro para vocês verem essa daqui, que é um tinta látex escuro, cinza escuro. Essa tintinha minha aqui está um pouquinho velha, então tem aí já uns pedacinhos de tinta secando. Essa base aqui, como vocês notam, a questão dela vai ser isso. Eu quero utilizar a cor como uma parte do meu trabalho. Então, essa vibração do cinza vai ser bem interessante na hora que eu estiver pintando, vocês vão ver depois. Então, primeira demão, vou deixar secar. Enquanto essa seca, eu já vou aplicar a verde. Nossa, é difícil usar esse verde, mas como um elemento de contraste ele é bem interessante. Ele é o mesmo verde que eu uso naquela tela de chroma key para projetar cenário, né? Eu acabo tendo sempre um pouquinho dela aqui comigo para usar em outras bases. Dá uma regularizada aqui nela. Também, da mesma forma como na base anterior, eu poderia utilizar um pincel para deixar alguma interferência da tinta. Mas nesse caso aqui basta para mim o rolinho mesmo, tá certo? Só tirar uma pequena manchinha aqui
E é isso, agora eu vou deixar elas secarem para aplicar mais uma ou duas camadas. Aí está pronto para o trabalho. Pessoal, agora a gente vai preparar um caso um pouco especial de base aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tela que normalmente veio em branco, como essa que a gente compra na loja, está vendo aqui cor branca. E em cima dela eu dei uma base já na cor cinza, que é o que me interessa na maior parte dos casos. Só que aqui o diferencial é que eu utilizei uma tinta a óleo para dar essa base. No caso aqui a diferença toda é essa. Eu vou pintar com tinta a óleo, meu trabalho, e eu já usei uma base de tinta a óleo. Essa tinta a óleo é dessas também que você pode comprar na loja, tá vendo? Comprei aqui, ó. É aquela tinta de pintar portão mesmo. Depois eu vou passar as inscrições dela aqui no link do vídeo. Mas basicamente, qual que é a vantagem de você fazer uma aplicação de óleo antes de começar a pintar com tinta a óleo? É que você já fecha o seu suporte, ele já vai ficar bem impermeável para tinta a óleo. E na hora que você estiver aplicando as primeiras camadas, as primeiras pinceladas, você já vai notar que aquela pincelada já fica definitiva, com qualidade boa, um semi-brilho bacana. Quem já pintou com tinta a óleo em cima dessa tinta, dessas telas que a gente compra aí na loja, essa branquinha, normalmente com base acrílica, sabe que a primeira base, a primeira camada que se aplica no seu trabalho com tinta a óleo em cima dessa base branca, normalmente chupa um pouco, ela perde o brilho ali. E na segunda ou terceira camada que ela vai realmente ficando com a cor de tinta a óleo. Então a grande vantagem desse processo é essa. Ela meio que adianta a coisa, já deixa impermeável, lisinha, e seu trabalho vai correr muito melhor. Você vai inclusive economizar muita tinta a óleo se você fizer essa base de preparação. Agora eu vou mostrar para vocês o que é a imprimatura. A imprimatura tem gente que confunde um pouco com essa preparação da base com cor, mas ela nada mais é do que você, por exemplo, pegar essa tela que já está com a base nela, e você vai aplicar uma cor que te interessa para o trabalho, uma cor meio aguada já da tinta que você vai pintar. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado essa tela aqui na loja, ela tivesse branquinha, ao invés de passar uma outra camada de base com a cor que me interessa, eu já posso dar um aguado nela antes de começar a pintar com a cor que eu vou utilizar, com a tinta que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu comprasse a tela branca, eu vou pintar com tinta a óleo e quisesse dar uma imprimatura de um tom mais de azul, por exemplo. Aí eu diluo ali o azul de tinta a óleo no solvente de tinta a óleo e aplico um aguado nessa tela e deixo secar antes de começar o meu trabalho. É aquele recurso de que você vai estar dialogando já nas primeiras camadas com o que você vai fazer depois. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês verem aqui agora. Eu queria mostrar também que essa tela que está aqui atrás de mim, ela na verdade é uma imprimatura e o início de um trabalho. O que eu faço? Eu pego no final da sessão de pintura ali, essa tinta que sobrou um pouco ali na paleta, diluo ela dentro do solvente e vou aplicando uns aguados nela. É uma maneira de você quebrar um pouco aquele branco vazio que vem dentro do trabalho, na hora que você vai começar, às vezes ele te trava um pouco a começar. Então, quando for o seu caso, eu acho interessante isso, você pode fazer. Mas é uma opção opcional, Você pode também preferir pintar nela branquinha, executar lá prima, sem o menor problema. Eu só estou dando as alternativas que realmente destrava muito o processo criativo depois. Então, eu recomendo que vocês façam um teste. Quem ainda não fez esse teste, que faça esse teste para ver se gosta dessa base com a imprimatura um pouco mais manchada, ok? Bom, vou fazer aqui um exemplo rapidinho, só para vocês verem o que eu vou fazer nessa tela, tá certo? Tá vendo aqui o solvente, aqui tem uma paleta de tinta a óleo, já está com as tintas que estavam sobrando ali. Enfim, posso escolher uma cor qualquer do meu interesse, isso aqui depende da sua vontade, pode ser mais de uma, pode ser uma mistura, assim, bem desigual, depende um pouco da sua vontade. Eu vou fazer um pouco com isso, assim. Esse aqui é um tom de gris de pene com azul cobalto, tá vendo? Basicamente, olha só, ela vai ficar bem transparente mesmo, é quase uma água suja. Deixa eu virar um pouquinho aqui agora para vocês verem a aplicação, início da aplicação. Vou utilizar um pouco agora um pincel, uma trincha maior, porque, bom, é só para imprimatura, não vai ter muita diferença.
muito forte. Esse é o momento que você já começa um pouco a criar, né? Você já começa a deixar acontecer uns acidentes que possam ser interessantes no seu trabalho. Então, eu acho que tem que ser assim, bem livre mesmo, para você ter uma experiência interessante com o uso dessa imprimatura um pouco menos neutra, né? Na frente da gravação, amadorismo, mas vamos lá. Bom, esse é o exemplo então de imprimatura que eu gosto de fazer para começar uma pintura. A maneira que eu vou utilizar essa imprimatura no meu trabalho vai variar muito de trabalho para trabalho. Em alguns casos eu apago completamente a imprimatura. Em outros eu conservo partes, às vezes até a totalidade dessa imprimatura como se fosse um fundo do trabalho. Isso vai variar muito, depende da ocasião. E todo pintor, de um modo geral, vai descobrir como gosta da base quando ele vai tendo mais experiência. Então, no seu caso, por exemplo, pode ser que funcione mesmo a base branca, que não te traga problema algum. Ou que você prefira uma base com alguma intervenção mais expressiva, certo? Você também vai descobrir, por exemplo, se você gosta de uma base mais lisinha ou com alguma matéria dentro dela. Se você gosta de uma base mais porosa ou uma base bem impermeável. Então, isso é uma coisa um conhecimento que você vai adquirindo com um pouco mais de prática. O que eu acho muito importante é vocês conhecerem um pouco de técnicas de conservação, para vocês saberem até o ponto que vocês podem flexibilizar essas regras. E aí, realmente, a referência principal que a gente tem é o livro Manual do Artista, do Ralph Meyer, e vou colocar também como uma alternativa nesse momento um site que eu gosto muito, que é o Cozinha da Pintura, que tem todas as referências e vocês podem buscar um pouco mais de informação sobre técnicas de base, técnicas antigas, e outros tópicos em pintura.